Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, assim está escrito: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 1, 2, 3, toda a igreja. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus queridos, Jesus, por algumas vezes ensinando aos discípulos e às multidões, disse: se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom, porque o olho é a porta da alma. Se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus sempre sintetizou o argumento de olhar, observar. E nós sabemos o quanto é importante a visão para o ser humano. Porém, quando nós falamos sobre abrir os olhos, nós vamos entender que há uma dimensão muito grande, e quanto o ser humano perde por teimar a permanecer numa visão míope, numa visão raquítica, limitada. Há uma passagem na Bíblia que Eliseu pediu para o rei atirar flechas, e aquele rei apenas atirou as flechas 3 vezes no chão. E o Senhor usou a boca de Eliseu e disse: porque ferisse por 3 vezes apenas, tu ferirás os ciros 3 vezes apenas. Às vezes nós estamos calculando o prejuízo por causa da nossa visão. E o problema maior é quando eu não tenho visão e ainda quero guiar alguém. Jesus disse que o que vai acontecer é que os dois cairão em um mesmo buraco. Nós já aprendemos quartas passadas que a visão do homem sofre deformidade, sofre falência, a visão humana é limitada. Por algumas vezes, Deus repreendeu alguns dos profetas. Naquilo que se refere à visão, eu acho que a repreensão de Deus para Samuel, eu acho que é a mais clássica. Quando Samuel foi enviado e queria ser guiado pela sua visão, e Deus disse: não atente para a aparência, porque eu não me vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Jesus, no confronto com os fariseus, saduceus, os principais oposicionistas do seu ministério, Jesus sempre tocava nesse ponto: vocês exteriormente são belos e têm boa aparência, mas por dentro vocês estão cheios de imundícia. Então, a importância da visão é extraordinária. E todo aquele crente que se deixa levar por uma visão espiritual será bem sucedido. Nós estamos trabalhando nesse texto quando Eliseu está cercado por uma demanda de um rei que resolveu afrontar a Eliseu sem ter a noção de quem Eliseu servia. E aí o moço, ele enxerga o presente, aquilo que está aos seus olhos, e não consegue ter uma visão de livramento, ter uma visão de reforço. Ele não conseguia enxergar uma saída. Tanto é que ele exclama: ai meu Senhor, o que faremos? O moço, ele indaga com interjeição de: estamos perdidos, e agora? O que vamos fazer? Agora acabou, não tem jeito, já era. Aí Eliseu fala: maior o que está conosco do que o que está com ele. Mas aí Eliseu faz uma oração para que Deus
moço, que está no versículo 17, a parte B. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros ao redor de Eliseu. Abre os olhos desse moço. Para nós, abre os olhos da igreja. Às vezes nós viemos caminhando durante muito tempo firmado numa visão que na nossa cabeça está correta, mas os resultados dessa visão deixam a desejar. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui apenas 6 pontos importantes, e eu quero sempre usar aqui cuidado. O perigo de se deixar levar pela visão carnal. A visão carnal, irmão, ela é um dos maiores desafios da igreja. É a visão carnal. Não é nem tanto a dificuldade de recurso, as artimanhas do diabo, e nem as retaliações governamentais. Um dos maiores embates que a igreja sofre é a visão carnal. Uma igreja conduzida por uma visão carnal, por um líder que tem uma visão carnal, ela vai ser raquítica. Se Deus não tiver misericórdia, sucumbirá e não irá a lugar algum. Então, primeiro, cuidado. O inimigo é habilidoso em encher os olhos. O adversário mostra muito, dá pouco e toma tudo. Abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra. Estamos no culto de ensino. Gênesis 3, 1 ao 6. Uma passagem muito conhecida, mas eu quero apresentar para a igreja de uma maneira diferente, já que estamos falando sobre visão, de uma ótica diferente. Gênesis 3, 1 ao 6. Glória a Deus. Quem quiser ler, pode ler. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus lhe tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nenhum diálogo Deus teve com a serpente naquilo que se refere a fruto e árvore. O diálogo que Deus teve foi com Adão. E aqui o texto descreve a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito, e ela vem para falar para a mulher, e ela vem colocando palavra na boca daquela mulher, dizendo: é assim que Deus diz, mesmo eles tendo recebido a ordem de Deus. Adão, consequentemente, o casal. Só que aí nós não vimos na Bíblia, pelo menos eu não li, não cheguei nessa parte, já li a Bíblia 9 vezes, e eu não vi em algum momento Eva conversando com Deus. Vocês viram? De maneira nenhuma. Vocês acharam a Bíblia? Você não vai ver Eva conversando com Deus, mas com a serpente ela conversou. O perigo de deixar de conversar com Deus para conversar com a serpente ou a astúcia, né? Tudo aquilo que a serpente representa. Aí, o versículo 6 nos chama a atenção.
Por isso, cuidado, o inimigo é habilidoso para encher os olhos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável. Nós temos que ter o cuidado para não fechar os olhos para as coisas espirituais e abrir para aquilo que o adversário nos apresenta. Por quê? O diabo conhece a nossa necessidade. O diabo sabe muito bem como nos fisgar. Jamais o diabo vai usar uma isca que seja incapaz de te fisgar. Ele conhece o teu ponto fraco, e é exatamente aquilo que enche os teus olhos que o diabo vai usar para te derrubar. 2. Cuidado. Não troque a rota da promessa pela rota da vantagem. Ainda em Gênesis 13 e 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Esse barulho de folhas me faz bem. Gênesis 13, versículo de número 10. Quem quiser ler, pode. Acharam? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Aqui nós temos referências, percebe não? Pelo texto de Gênesis 13 e 10, nós temos referência, e o escritor de Gênesis quer usar essas referências para nos trazer o quão bonito era aquele lugar. Não está dentro da mensagem aqui, mas você pode meditar em casa, e as referências que ele usa você quer saber como aquele lugar era bonito? Era igual Sodoma antes do Senhor destruir. Você quer saber como aquele lugar era bonito? Era igual quando você entra em Zoar. Pensa num lugar bonito, chamativo, de encher os olhos. A história de Ló e Abraão vocês conhecem. Abraão leva Ló para uma jornada de fé, mesmo sem Deus mandar. Ele assume o compromisso de levar seu parente e depois resgatá-lo lá, e a história vocês conhecem. Porém, a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aqui começa uma guerra por causa dos olhos. Por que a guerra? Porque eles viram que aquela terra não comportava o gado de Ló. Os pastores de Abraão decidiram que aquela terra não dava para sustentar o gado de Abraão. E aí começaram então a brigar por quê? Pela terra. Brigar por quê? Por pasto. Começou-se então a contenda desenfreada aí. Essa contenda chega nos grandes, no cabeça, Abraão e Ló. Por toda a fraqueza que Ló tenha desempenhado aqui, nós não podemos descaracterizá-lo, porque em Hebreus diz e o chama de o justo Ló. Então, por mais que a gente queira atribuir qualquer fraqueza para Ló, lá em Hebreus ele está na galeria dos heróis da fé e ponto final. Então, vamos comentar aqui. Ló levantou os olhos, porque Abraão disse: escolhe para que não haja contenda entre mim e você. Escolhe, pois, a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Onde você escolher, tu vai para um lado e eu vou para o outro. E aí, Ló, recebendo a oportunidade de escolher primeiro, já descrevi para vocês as referências de que o lugar era lindo e maravilhoso. Ló disse: estou com a vantagem.
nem sempre Deus está com a vantagem. Nem sempre Deus está com a maioria. Lembra de Micaías? Profetizava a verdade, mas tinha 400 profetas que comiam da mesa de Azera e 450 profetas de Baal que diziam para Acabe para a guerra, e Deus queria matar Acabe lá. E Micaías era um só, e esse um só, por ser minoria, estava preso e escorraçado aí. A Bíblia diz pela boca de Jonathan, filho de Saul, quando Deus quer dar vitória, Deus dá vitória com muito ou com pouco. Jesus, sintetizando a sua presença, disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em espírito e verdade, eu estou no meio. E aqui está explícito a lei da vantagem. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Antes, aí vem as referências. O que aconteceu? Cuidado para você não sair da rota da promessa e entrar na rota da vantagem. A história vocês conhecem. Ló perdeu a sua mulher, perdeu seus genros, e depois teve aquele incesto que vocês conhecem, que dali nasceram Moabe e Amon. Então, igreja, às vezes nós não estamos satisfeitos com a bênção de Deus, e nós entramos por aquela vantagem desenfreada de Deus. A Bíblia diz que inútil é você sair de manhã e repousar à tarde e comer um pão de dores. Então nós precisamos ter a ideia de que nós temos que ter o cuidado de não terceirizar o espiritual. Cuidamos das coisas necessárias, mas temos que ter o cuidado para não sair da rota da promessa de Deus e entrar pelo caminho da vantagem por causa dos nossos olhos. 3. Cuidado. O olhar da cobiça vai acabar com você, sua família e seu ministério. Abra sua Bíblia. Livro de Josué, é uma passagem muito conhecida, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 21. Quem achou, pode ler. Não está dando ali, né, Vitória? Cadê? Ah, vai passar ali para projetar. Josué 7 e 21. Cuidado, o olhar da cobiça vai acabar com a sua família. Cuidado. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Muito cuidado. A visão carnal, quando nós se deixamos levar pela visão carnal, a visão carnal, irmão, ela é destrutiva, porque ela coloca um ponto de interrogação e no teu coração coloca uma satisfação que aos teus olhos aquilo é a vontade de Deus, e nem sempre aquilo que está no nosso coração, que é enganoso, é o que Deus quer para nós. Josué 7,11, quem achou? 7,21, perdão. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. A história vocês conhecem, e essa confissão só aconteceu porque Israel vai para a guerra e lá perde alguns soldados. Cada memória se foi 16 ou foi 18, alguns homens foram feridos na guerra. Os homens estão na guerra e Josué está o quê? Orando. Josué está orando. Deus aparece a Josué e diz: levanta-te sobre os teus joelhos, porque você está orando.
E aí Josué vai relatar para o Senhor, mesmo Deus sabendo, porque o povo foi para a guerra e alguns homens foram feridos. Aí Deus, que conhece os corações, de que essas coisas que ele achou não tinha nada a ver com a vontade de Deus, de que já havia Deus liberado uma palavra que tudo ali era maldição, vai lá quem? Um cabeça da tribo. Se fosse um membro da tribo comum, seria bom, né, irmão? Foi um novo convertido. Quem foi? Ele foi um irmão, sim. Mas aqui é um cabeça da tribo. A tribo de Zabdi. Quem? Acã. E aí, quando Deus dá a estratégia para Josué, reúne todo mundo, porque há anátema no vosso meio. E aí quem vem? Acã. E aí a ordem é: dá glória a Deus. Ele não conseguia dar glória a Deus. Dá glória a ele, não consegue. Dá glória a Deus, não conseguia. E aí então, quando chamaram ele, aí ele vai confessar: o problema aqui sou eu. Olha a expressão, irmãos. É a Bíblia quem diz: quando vi entre os despojos, olha como ele avalia bem uma boa capa babilônica, olha como ele sabe contar bem 200 ciclos de prata, olha como ele identifica um metal, uma cunha de ouro, olha como rapidamente ele tem o peso de 50 ciclos. E aí ele confessa que se deixou levar pelo pecado da cobiça. Cobicei-os, tomei-os, e ele faz questão de dar o local. Está lá na minha casa. E aí, olha o detalhe: todos estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Então, cuidado. O olhar da cobiça vai acabar com você, seu ministério e sua família. Muito cuidado. Nossa, pastor, que palavra de maldição? Não é palavra de maldição. Chamaram ele, e o que fizeram? Quem lembra? O que fizeram com Acã? Levantaram um montão de pedra, e o texto diz, está lá até o dia de hoje. Cuidado, irmão. O olhar da ganância é traiçoeiro. O olhar da ganância é traiçoeiro. Abra só. Provérbios 28 e 22. Provérbios 28 e 22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho. No dito popular a gente chama isso de quê? Olho o quê? Olho gordo, olho grande, olho de coruja, olho de seca-pimenta. É assim ou não? Seca-pimenteira. Zoião, não entra na China. É assim ou não? O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Cuidado, irmãos. O olhar da ganância é traiçoeiro. Quinto, cuidado para numa cegueira espiritual você se levantar contra quem Deus está guardando. Porque a pessoa cega espiritualmente atira para todos os lados. A pessoa cega, ela não tem rumo, não tem freio, não tem limite. Porque ela não sabe a conjectura. Ela não entende. Na cabeça é tudo embaraçado. E às vezes
eu digo ela, assim, a pessoa, né? Vai se levantar contra alguém que Deus está lá. Abra sua Bíblia em Números, muito conhecido. Olha, aqui, Eliseu teve que fazer uma oração para abrir os olhos do moço. E olha que aquele moço viu tanto milagre, irmão. Pensa no moço que teve e que viu milagre. Se eu tivesse visto tanto milagre que esse moço viu, eu tinha tomado Simancol. Porque não é possível uma coisa dessa. Por isso Jesus diz, né? Bem-aventurados os que não viram e creem. Números capítulo 22, versículo 28. Abra sua Bíblia. Números capítulo 22, versículo. Vamos ler, irmãos. Do versículo 26. Não, perdão. É tão gostoso esse texto. Vamos ler do versículo 23. Amém? Números 22 e 23. Eu leio, vamos cada um leu. Pronto. Eu vou ler primeiro. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Outra pessoa leu o versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Leu 29, irmão? E Balaão disse à jumenta: porque zombasse de mim, oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. Olha, a jumenta carregou o homem a vida inteira. O que é cegueira, né, irmão? O que é cegueira, né? Ao 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei a ti até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então o anjo do Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou sobre a sua face. Olha o que é o exemplo de uma visão fechada, turva, míope. A jumenta está vendo, o cara não está vendo. E às vezes depois a pessoa ainda quer espancar a jumenta. É assim, não, espancar a pessoa. Dá uma parisiada e a jumenta não para. Irmãos, cuidado. Para onde Balaão ia, irmãos? Você sabe? Balaão era um profeta. Um profeta que se vendeu. Porque Balaque contratou ele para amaldiçoar Israel. E agora o vendido está indo para onde o rei vai direcionar. Aqui tem um povo, amaldiçoa. Aqui tem outro, amaldiçoa. E ele teve que, por ordem de Deus, para não perder a cabeça, vai lá e abençoa, porque contra Jacó não vale encantamento. A falta de visão faz a gente odiar pessoas espirituais,
se levantar contra quem Deus está guardando, temos que ter muito cuidado. Abra os olhos do moço. E a última referência: cuidado. Esse olhar adúltero vai destruir você e a sua família e o seu ministério. Abra sua Bíblia, Mateus 5:28. Cuidado, esse olhar adúltero vai destruir você, sua família e o seu ministério. Mateus 5:28. Depois nós vamos ouvir as irmãs. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. O olhar adúltero. Nós temos que ter o cuidado para não se entregar à promiscuidade, à lascívia, ao pecado, à prostituição e o adultério. Desejar a imagem, desejar o vídeo, desejar por vista, pode não ser um ato consumado, mas o dono da igreja disse: eu, porém, vos digo que aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Que Deus nos guarde, que abra os nossos olhos espirituais para enxergar que estamos rodeados de um reforço do céu. Por mais que o perigo seja iminente, que Deus abra os nossos olhos